Olá, vamos tratar agora sobre as repercussões sociais e jurídicas envolvendo o sistema prisional brasileiro, decorrentes desse período de isolamento, quarentena, para evitar o contágio com o coronavírus, o Covid-19. Essa questão envolvendo o sistema prisional brasileiro, por si só já é bem controvertida, é complexa, de uma abordagem multidisciplinar visando mitigar os diversos problemas, que agora se somaram a alguns pedidos de liberação total dos presos, feito por algumas instituições. Outros organismos pensaram em uma liberação parcial e outros em manutenção do sistema da forma como está. Como eu disse, é um assunto, a questão do sistema prisional, que provoca muito debate, inclusive quanto ao número de pessoas que seriam liberadas ou não. Nós temos estatísticas em que, pela forma como elas foram feitas, apresentadas, aponta-se que teríamos quase 800 mil presos no Brasil. Outros entendem que esse número está errado, pois o correto seria cerca de 360 mil presos. Por que essa divergência? Porque os pesquisadores olham para a mesma coisa e apontam números diferentes. Porque no número cerca de 800 mil presos, é considerado por essas pessoas que se inclui ali todos aqueles que estão no regime fechado, efetivamente presos, o regime semiaberto, o regime aberto, pessoas que estão com monitoração eletrônica, alguma forma de restrição por medida cautelar, prisões domiciliares e outros. Aí nós temos um número absoluto elevado que aponta para essa quantia de quase 800 mil. Mas, em outras situações, em análise de outros pesquisadores, observando a mesma realidade prisional brasileira, entendem que o número correto seria de 367 mil, que efetivamente encontrariam-se fechados, presos, recolhidos, encarcerados, segregados da sociedade. Bem, por aí já vemos que há uma grande controvérsia. Mas por que isso é importante ser citado? Porque numa eventual liberação, em quantas pessoas nós estamos falando? Nesse número de 367 mil, que já é um número elevado, ou um número maior ainda, que seria o dos quase 800 mil presos. Independente dessa questão, os dois números eles são números significativos pela sua quantidade e trariam reflexos para a sociedade, para o sistema jurídico brasileiro. Como eu disse, nós temos posicionamentos de liberação total, pedidos de liberação parcial e pedidos de manutenção. Dentre esses vários aspectos, o que se destacou pela sua robustez na argumentação, pela lógica com que foi construídos os argumentos e também por ser oriundo de um grupo voltado para a questão científica criminal. Vou apresentar aqui, até porque não dá tempo de falar sobre todos, vou falar aqui sobre o posicionamento do FONAJUC. O que é o FONAJUC? Para você conhecer da onde nós estaremos ouvindo ou entendendo esse posicionamento. O FONAJUC ele é uma organização sem fins lucrativos. Ele é o Fórum Nacional de Juízes Criminais. Ele é um fórum científico que tem por objetivo o aperfeiçoamento nas mais diversas diretrizes da magistratura criminal por meio de troca de conhecimentos, uniformização dos procedimentos e acompanhamento de propostas legislativas. Qual é a visão do FONAJUC? Ele congrega magistrados comprometidos com os valores do Estado democrático de direito e princípios da República, e a visão do garantismo penal integral.
na missão de decidir com justiça a serviço da sociedade. Bem, qual é o posicionamento? Então, o FONAJUC, ele emitiu uma nota que está publicada nas suas mídias sociais e está intitulada Nota Pública, Abertura dos Presídios devido ao coronavírus. Vamos ver o posicionamento então do FONAJUC. O Fórum Nacional de Juízes Criminais, o FONAJUC, instituição composta de magistrados estaduais, federais, militares e trabalhistas de todas as regiões do país, na qualidade de fórum científico, dedicado exclusivamente ao estudo das questões afetas à área criminal, vem reafirmar a importância da ordem pública como essencial à sobrevivência da sociedade, especialmente em momentos de crise. A recente pandemia ocasionada pelo coronavírus ou Covid-19 já tem mostrado efeitos nefastos no Brasil, como o fechamento de serviços públicos e privados, restrição de circulação de pessoas, quarentena e outras medidas gravíssimas que justificadamente impactam direitos fundamentais. Isso ocorre em razão do risco que a circulação de pessoas contaminadas causa na propagação da doença, sendo essencial esse isolamento para o achatamento da curva de contágio, evitando a sobrecarga dos serviços de saúde. Assim, é com bastante surpresa que o FONAJUC recebe o posicionamento de juristas no sentido de liberar pelas ruas criminosos segregados da sociedade, em razão da gravidade dos seus crimes, como forma de conter a propagação do vírus. No Brasil, o regime fechado e a prisão preventiva ocorrem apenas em casos de delitos graves ou de criminosos reiteradamente reincidentes. Assim, aqueles que estão segregados da sociedade estão por motivos concretos e fundamentados, devidamente sujeitos ao sistema judicial. A suposta necessidade de liberar esses criminosos ou réus pelas ruas, com a alegação de que podem se contaminar, atenta diretamente contra o direito fundamental de segurança dos indivíduos honestos que estão soltos e já sofrendo os efeitos da pandemia em suas vidas particulares e seus negócios. Criminosos são segregados da vida em sociedade por motivos legalmente previstos e que não podem ser sindicáveis por ideologias desconectadas da realidade. A razão de estarem presos são as mesmas pelas quais não poderiam ser soltos. Se descumpriram a lei de forma tão grave que os levou à prisão, com muito mais motivo não obedecerão à ordem de quarentena. Assim, esses criminosos, estupradores, homicidas, latrocidas, ladrões, estarão livres pelas ruas para não só praticarem seus crimes, como também para espalharem a doença, já que são avessos a qualquer ordem social e a empatia com o próximo, o que será acentuado diante da sensação de impunidade. Se o criminoso foi preso porque não respeita a lei, solto, não se espere que ele vá respeitar a quarentena. Se os detentos já estão segregados, é hora de permanecerem segregados, como o resto da população honesta e ordeira, a fim de conter o avanço da doença, e não que sejam soltos, porque a segregação total importaria a suspensão de privilégios como visitas comuns e visitas íntimas. Enquanto todas as forças do país se unem contra a pandemia, é de causar espanto que existam aqueles que se propõem a piorar a situação de caos por motivos alheios ao interesse público. No Brasil, no momento, o Brasil precisa, mais do que nunca, de ordem. As forças de segurança já estão suficientemente ocupadas e a população mais do que sobrecarregada para terem que lidar com uma onda de crime estimulada pela impunidade. Assim, o FONAJUC espera que impere o bom senso nas autoridades e que o Brasil venha finalmente a assumir uma postura mais adequada à de países civilizados e que resguardam os interesses de todos.
especialmente daquela parcela da sociedade que contribui para o seu crescimento e manutenção. Assinado diretoria do FONAJUC. Bem, temos aí então esse assunto muito importante que está vindo aqui ao debate e cujo FONAJUC, por ser um fórum científico, fez as suas pesquisas, tem feito ao longo dos anos e chegou a essa conclusão que não há que se falar em liberação. Você que é estudante de direito ou profissional, operador do direito já atuante no mercado de trabalho, ou você não atua no direito, mas como jurisdicionado, como população, poderá ver impactada a sua vida particular, seus negócios, em razão dessa decisão eventual de liberação total ou parcial, com certeza esse assunto te interessa, como a todos. Bem, é fato, como eu disse, que há uma divergência quanto aos números, alguns apontando quase 800 mil presos, outros dizendo que não, que é 367, que efetivamente estão presos. Os demais constam como institucionalizados, mas na verdade não estão segregados lá 24 horas dentro do sistema prisional carcerário. Outra questão, num estudo recente aqui do Ministério da Justiça, o ministro Sérgio Moro até apontou agora em 2020 que nós temos muito menos presos provisórios, o Brasil, do que outros países, como por exemplo Mônaco com 56,3%, Suíça 42,2%, Canadá 38,7%, Bélgica 35,6%, Dinamarca 35,5% e no Brasil presos provisórios 33%, que também vai dar mais uma diminuída em razão daqueles números citados inicialmente. Tanto compondo essa massa carcerária ou de presos definitivos, que não cabe mais recurso, ou de presos ainda aguardando julgamento provisório. De todo caso, o próprio DEPEN, o Ministério da Justiça, aponta que seria uma porcentagem de 33% desse total, seja aí aquele número absoluto elevado ou não. Mas enfim, fica aí a abordagem do FONAJUC, que é muito interessante, bem embasada, lógica e faz todo sentido. Para a sua reflexão, para a minha, e estão abertos os debates e espero que você goste dessa informação e se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade abaixo do vídeo e na medida do possível os próprios seguidores do canal vão debatendo e apresentando seus posicionamentos. Tudo é claro, de forma ordeira e respeitando a opinião contrária. Até a próxima com mais informações.